Esta é a verdadeira história de Jezabel, a rainha perversa e endemoniada. Este é um mergulho no passado distante, a uma época de reis e rainhas, de profetas e deuses. Uma época em que o poder era disputado com sangue, força e fogo, e onde uma mulher maligna se destacou por sua crueldade e perversidade. O seu nome? Jezabel, a rainha considerada maligna e endemoniada. Segundo historiadores, Jezabel era uma mulher linda. Por trás de seu rosto belo e sedutor, escondia-se um coração negro como a noite, capaz de cometer as mais terríveis atrocidades em nome das suas crenças e do seu desejo de poder. Seu reinado foi marcado por perseguições, mortes e sacrifícios, e sua figura é lembrada até hoje como sinônimo de maldade. Mas, afinal de contas, quem era essa mulher? De onde veio Jezabel? Como ela conseguiu se tornar a rainha de Israel? E, acima de tudo, o que a levou a agir de maneira tão cruel? Ao longo deste vídeo, eu vou responder a essas e outras perguntas, e eu quero desvendar essa história, a verdadeira história de Jezabel, a partir de registros e fatos judaicos, bíblicos e históricos fiéis. Eu vou te mostrar como Jezabel manipulou os poderosos de sua época e como ela perseguiu os profetas do Senhor e como os seus atos perversos marcaram para sempre a história de Israel. Mas cuidado! Eu preciso te fazer essa advertência, porque a história de Jezabel é perturbadora e pode mexer com as suas emoções mais profundas. Prepare-se para sentir raiva, nojo e até mesmo uma certa fascinação por essa mulher tão complexa e controversa. Então, prepare-se para embarcar em uma jornada pelos labirintos da mente de Jezabel em uma busca por respostas e revelações. O que você vai descobrir neste vídeo vai surpreender você e mudar para sempre a sua visão sobre essa figura tão enigmática da história. Seja muito bem-vindo, meu irmão ou minha irmã que me ouve. Eu sou o pastor Cláudio Corgozinho e quero te pedir que você deixe o like neste vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para receber muitos outros conteúdos como este, que vão abençoar a sua vida e edificar a sua fé. Isso é muito importante para que nós possamos alcançar mais vidas com esta mensagem. Muito obrigado por sua participação e que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus. Eu quero então começar a nossa viagem por esta história belíssima que conta sobre a rainha Jezabel, uma rainha perversa e ao mesmo tempo endemoniada. E para isso eu quero começar pela história de Jezabel. Desde a sua tenra idade, Jezabel foi ensinada a adorar os deuses Baal e Aserá, divindades que exigiam sacrifícios e rituais complexos. A influência desses deuses em sua vida provavelmente alimentou sua ambição e determinação em impor as suas crenças a todos que a cercavam. Seu pai, Etibaal, era um homem implacável que assumiu o trono de Tiro por meio de um golpe violento. Sob sua tutela, Jezabel aprendeu a arte da manipulação e da crueldade, assimilando a ideia de que o poder deveria ser conquistado à força a qualquer custo. Ainda jovem, Jezabel foi submetida a um casamento político com Acabe, rei de Israel, uma aliança que uniu dois reinos poderosos, mas também a expôs a uma cultura e religião completamente diferentes das suas. Imagine o choque que essa mudança deve ter causado na vida de Jezabel. A jovem princesa fenícia, agora vivendo em um reino distante onde a fé em um único Deus, o Deus de Israel, prevalecia. Essa ruptura certamente intensificou ainda mais o seu desejo de impor a sua crença e proteger a herança de sua cultura fenícia. Ao explorarmos a infância de Jezabel, podemos perceber que sua crueldade e determinação provavelmente foram moldadas pelas circunstâncias e pelas pessoas que a instruíram. Enquanto mergulhamos ainda mais fundo na sua história, nos perguntamos, afinal de contas, até que ponto podemos responsabilizar Jezabel por suas ações ou até que ponto a sua infância e criação contribuíram para moldar a mulher que se tornou? Eu quero trazer agora para você que me ouve informações pouco conhecidas sobre a vida da rainha Jezabel. Enquanto Jezabel é conhecida por sua crueldade e ambição, há aspectos menos conhecidos de sua vida que ajudam a compor uma imagem mais completa desta mulher intrigante. Vamos mergulhar em algumas dessas informações pouco divulgadas e descobrir uma perspectiva diferente sobre a rainha perversa e endemoniada, que matou muitos profetas do Senhor.
Embora Jezabel seja frequentemente retratada como uma mulher maligna, é importante lembrar que em sua própria cultura ela era vista como uma defensora dos seus deuses e tradições fenícias. Naquele tempo não era incomum os reis fazerem papel também de sacerdotes. Portanto, Jezabel ela poderia ter recebido uma incumbência religiosa. Provavelmente ela acreditava que estava cumprindo um dever sagrado ao promover o culto a Baal e a Será em Israel. Além disso, é fascinante descobrir que Jezabel também era uma mulher instruída e versada em política. Ela dominava a escrita e a leitura, habilidades raras na época, o que lhe permitia comunicar-se de forma eficaz com aliados e inimigos. Sua capacidade de negociar e influenciar pessoas em posições de poder sugere que ela tinha habilidades diplomáticas e estratégicas consideráveis. Jezabel também era uma mulher de grande beleza, que sabia usar a sua aparência muito mais como uma arma para manipular e controlar aqueles que a cercavam de acordo com seus interesses. De acordo com vários relatos históricos, ela se adornava com joias e roupas luxuosas, mostrando sua posição de poder e influência. Outro detalhe interessante é que Jezabel teve pelo menos 3 filhos com Acabe, incluindo Acasias e Jorão, que se tornaram reis de Israel após a morte de seu pai. Essa conexão familiar mostra que Jezabel não apenas exerceu poder durante seu reinado, mas também deixou um legado duradouro através dos seus descendentes. A história de Jezabel é complexa e multifacetada, e desenmendar suas camadas nos ajuda a entender melhor a mulher por trás da lenda. Enquanto continuamos a explorar a vida de Jezabel, é importante lembrar que, apesar de suas ações cruéis, ela era um produto do seu tempo, do meio em que foi criado e da sua cultura, enfrentando desafios e conflitos que moldaram a sua personalidade e destino. Eu quero falar também sobre os deuses que Jezabel idolatrava, os deuses da sua época. A fé de Jezabel era um aspecto central de sua vida e desempenhou um papel crucial em suas ações e decisões. Ao mergulhar na natureza dos deuses que ela adorava, podemos entender melhor os motivos que impulsionaram essa mulher tão intrigante. Então eu quero mergulhar com você para nos aprofundarmos no panteão fenício e descobrirmos juntos os deuses que moldaram a vida, a personalidade e a crença de Jezabel. Baal era o deus supremo do panteão fenício, associado à fertilidade, às chuvas e às tempestades. Ele era considerado o governante dos céus e o garantidor das colheitas, e seu culto envolvia rituais complexos e sacrifícios de animais, e em alguns casos até mesmo seres humanos. A figura de Baal, sem dúvida nenhuma, era muito assustadora, especialmente para aqueles que não compartilhavam da mesma fé que Jezabel. Ao impor o culto a esse deus, Jezabel desafiou a crença no Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro, provocando conflitos e tensões religiosas que marcaram o seu reinado. A Será, a deusa consorte de Baal, era uma divindade ligada à fertilidade e à maternidade. Ela era adorada por meio de rituais que envolviam postes sagrados, chamados de árvores de Aserá, que eram erguidos em locais de culto. Essa prática era naturalmente vista como abominável pelos israelitas, haja vista o que Deus havia determinado por meio de Moisés. Então, os israelitas consideravam a adoração a Aserá como um ato de idolatria, e de fato era. Ao trazer o culto a Baal e Aserá para Israel, Jezabel desafiou a ordem estabelecida e arriscou o equilíbrio entre os reinos. E embora possamos julgar suas ações como cruéis e impiedosas, lembre-se que aos olhos dela mesma, ou seja, aos olhos de Jezabel, ela estava apenas defendendo a sua fé e a sua cultura. Ao explorar os deuses que Jezabel idolatrava, podemos ver como sua fé influenciou suas ações e o seu próprio destino. As crenças que a guiaram eram tão importantes para ela que, mesmo diante da oposição e das adversidades, ela manteve-se firme em sua adoração a Baal e a Aserá, moldando a história de Israel e deixando registrado nesta mesma história o seu próprio nome até os dias de hoje. Nesta quarta parte, eu quero falar com você sobre a perseguição aos profetas do Senhor e, em especial, ao profeta Elias. A determinação de Jezabel em impor o culto a Baal e a Aserá em Israel
a levou a confrontar diretamente os profetas do Senhor. Esses homens de fé eram defensores do Deus de Israel e a sua existência representava uma ameaça ao projeto de Jezabel. Vamos explorar a perseguição aos profetas do Senhor e ao embate com Elias. Sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores profetas de todos os tempos. Segundo a Bíblia Sagrada, Jezabel ordenou a perseguição e execução de muitos profetas do Senhor, tentando eliminar qualquer oposição à sua missão e à sua fé em divulgar o culto a Baal e a Será. Essa perseguição brutal fez com que muitos profetas se escondessem em cavernas e outros lugares remotos, temendo por suas próprias vidas. Entretanto, um profeta em particular, seu nome era Elias, desafiou corajosamente a autoridade de Jezabel e ela se tornou um símbolo de resistência e luta contra a opressão da rainha. Elias foi responsável por várias ações notáveis, como, por exemplo, enfrentar os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo, em um teste divino que demonstrou o poder do Deus de Israel, o poder do Deus verdadeiro e único que devemos adorar. A confrontação entre Elias e Jezabel culminou em um episódio marcante, quando o profeta anunciou que a rainha encontraria um destino trágico e que sua linhagem seria eliminada. Essa profecia teve um impacto profundo na história de Israel e moldou o desfecho da vida de Jezabel. Nesta quinta parte sobre a verdadeira história de Jezabel, eu quero destacar como ela era manipuladora e quero abordar também sobre como aconteceu a sua morte. Jezabel era uma mestre na arte da manipulação, se é que se pode chamar dessa forma, usando a sua inteligência e poder para influenciar todas as pessoas ao seu redor. Mas como a profecia de Elias havia predito, sua vida encontraria um fim trágico e dramático. Nesta parte, eu quero explorar com você essa habilidade de Jezabel em manipular as pessoas e descobrir como seu destino finalmente a alcançou. Um dos exemplos mais notórios da manipulação de Jezabel envolve o seu próprio marido, o rei Acabe, e a vinha de Nabote. Quando Acabe desejava a vinha de Nabote, mas este recusou vendê-la, Jezabel elaborou sozinha um plano para acusar falsamente Nabote de blasfêmia e traição, resultando em sua morte e na apropriação da vinha. A habilidade de Jezabel em manipular eventos e pessoas para atingir os seus objetivos era impressionante, mas a sua crueldade e ambição acabariam por selar o seu destino. Conforme a profecia de Elias se concretizava, o reino de Israel começou a se voltar contra Jezabel. A morte de Jezabel foi tão dramática quanto a sua própria vida. Quando o general Jeú chegou à cidade de Jezreel para depor a rainha, Jezabel se adornou e se posicionou na janela do palácio, enfrentando seu destino com dignidade e desafio. No entanto, os seus próprios servos a traíram, atirando-a da janela. O fim trágico da rainha Jezabel é uma lembrança clara da volatilidade do poder e das consequências das suas ações. Apesar de suas habilidades manipuladoras e seu reinado cruel, Jezabel não conseguiu evitar o seu destino. Ela não poderia, porque o próprio Deus estava por trás de tudo o que estava acontecendo. A história de Jezabel é um exemplo clássico, poderoso, de como a ambição e a crueldade podem levar a pessoa à sua própria ruína. Conforme caminhamos pela perspectiva histórica da vida de Jezabel, a rainha perversa e endemoniada, você pode ter uma nova perspectiva sobre esta figura enigmática e complexa. Embora suas ações sejam lembradas com horror, sua história nos ensina lições valiosas sobre o desvirtuamento do poder e as consequências das nossas ações e das nossas escolhas erradas. Parte 6. Como se personifica nos dias de hoje o espírito de Jezabel. Embora a história de Jezabel tenha ocorrido há muito tempo, a sua influência e legado continuam a ressoar até hoje. Eu quero explorar com você agora como esse espírito maligno chamado espírito de Jezabel se personifica nos dias atuais e como as suas características podem ser encontradas em certos comportamentos e atitudes no mundo moderno. O espírito de Jezabel muitas vezes é associado a características muito claras, transparentes, como, por exemplo, manipulação, sedução, controle, crueldade, mentiras,
calúnias e ambição desmedida. Portanto, fique sempre muito atento a pessoas que manifestam essas características. Esses comportamentos podem ser observados em indivíduos ou grupos que buscam poder e o exercício de algum controle sobre outras pessoas, seja no âmbito político, empresarial, em relacionamentos pessoais e até mesmo, pasmem meus irmãos, dentro da Igreja do Senhor Jesus. Por isso, é necessário estarmos em constante vigilância e oração para não sermos vítimas, muito menos debaixo de influência desse espírito maligno. Nos dias de hoje, é importante estar alerta aos sinais do espírito de Jezabel, a fim de reconhecer e combater essas tendências espirituais negativas. Algumas das manifestações modernas do espírito de Jezabel podem incluir a busca incessante pelo poder, prazer no autoexibicionismo e autoridade, a utilização de sedução, manipulação e mentiras para alcançar objetivos e o desprezo pelos valores morais e éticos cristãos. Nos dias de hoje, é importante estar muito alerta a todos esses sinais do espírito maligno de Jezabel, a fim de reconhecer com antecedência para que você possa combater essas tendências espirituais malignas e negativas. Algumas dessas manifestações modernas do espírito de Jezabel incluem a busca incessante pelo poder, prazer no autoexibicionismo e autoridade, a utilização de sedução nos mais diversos momentos, manipulação, mentiras para alcançar objetivos e o desprezo pelos valores morais e éticos cristãos. E quando a pessoa que manifesta o espírito de Jezabel é confrontada, ela sempre vai negar e se colocar numa posição de vítima e vai acusar a pessoa que a confronta como sendo um religioso que está tão somente tentando impor sobre ela as suas próprias crenças religiosas. Além disso, o espírito de Jezabel também pode ser visto em contextos religiosos onde líderes e seguidores podem ser tentados a se afastar da verdadeira fé e adotar crenças e práticas que promovem a idolatria e o egoísmo. Ao entender como o espírito de Jezabel se manifesta nos nossos dias, nós podemos estar melhores preparados espiritualmente para resistir e enfrentar essas tendências em nossas vidas e na sociedade em geral. A história de Jezabel nos ensina a importância de permanecermos firmes em nossa fé e a resistir às tentações do diabo. Nesta sétima parte, eu quero te ensinar como fechar as brechas espirituais para que o espírito de Jezabel não haja na sua vida, muito menos na sua família e nem na sua igreja. Agora que nós entendemos o impacto do espírito de Jezabel e como ele pode se manifestar na sociedade moderna, é fundamental aprender a fechar as brechas espirituais para proteger a nossa família e a igreja dessa influência maligna. Nesta parte, eu quero te apresentar algumas características baseadas em versículos bíblicos para te ajudar a manter o espírito de Jezabel à distância, no nome de Jesus. Em primeiro lugar, é essencial fortalecer a sua fé e o compromisso com Deus. A Bíblia nos ensina a colocar toda a nossa confiança no Senhor e a buscar sabedoria divina, orientação em sua palavra para todos os momentos. Como está escrito em Provérbios 3, de 5 a 6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Em segundo lugar, é crucial ser vigilante e discernir as situações e pessoas ao nosso redor. Em Efésios 6:11, a palavra do Senhor nos instrui: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ao cultivar o discernimento e buscar a orientação de Deus, podemos identificar e resistir às influências negativas em nossas vidas. Em terceiro, é importante manter a humildade e a integridade em nossas ações e relacionamentos. Tiago 4,6 nos lembra que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em outras traduções, diz que Deus resiste aos soberbos. Isso é muito importante.
Ao viver com humildade e integridade, nos tornamos menos vulneráveis às manipulações e ao controle que caracterizam o espírito de Jezabel. Por fim, é essencial fortalecer a comunidade de fé e apoiar uns aos outros em nossa jornada espiritual. Em Hebreus 10, 24 e 25 está escrito: considerar como podemos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é de costume de alguns, mas encorajando uns aos outros. Ao seguir esses princípios bíblicos e buscar a sabedoria e a proteção de Deus, podemos fechar as brechas espirituais e impedir que o espírito de Jezabel afete as nossas vidas, famílias e igrejas. Juntos, podemos fortalecer nossa fé e resistir às influências malignas, vivendo uma vida guiada pelos valores e princípios da Palavra de Deus. Chegamos ao fim desta jornada emocionante, onde exploramos a vida de Jezabel, a verdadeira história, a sua biografia completa, essa rainha perversa e endemoniada, e como seu espírito continua a se manifestar nos dias de hoje. Aprendemos a importância de manter nossa fé firme em Jesus Cristo e buscar a sabedoria da Palavra de Deus, proteção do Espírito Santo, da armadura de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos nos livrar das influências malignas desse espírito de Jezabel. A história de Jezabel nos mostra o poder devastador que o mal pode ter quando permitimos que ele entre em nossas vidas. No entanto, também nos ensina que através da fé e do compromisso com o Senhor, podemos encontrar força e esperança para enfrentar e superar as adversidades. Como nos lembra Romanos 8,37, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Essa passagem nos encoraja a confiar no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a permitir que o seu amor, a sua graça, a sua fidelidade, a sua força e a sua sabedoria nos guiem em nossa jornada espiritual. Amém? Que esta história sirva como um lembrete constante da importância de manter nossa fé em Jesus e de buscar continuamente seu conhecimento e sabedoria na Palavra de Deus. Somente assim podemos enfrentar e vencer os espíritos malignos com o terrível espírito de Jezabel, que buscam nos afastar do caminho do Senhor. Eu espero que este vídeo tenha inspirado e motivado você a estudar ainda mais a Bíblia, aprofundar o seu conhecimento, a sua fé em Jesus Cristo, para que ele possa te livrar de todo espírito maligno. Juntos, fortalecidos pela graça e pelo amor de Deus, seremos imbatíveis diante das adversidades e encontraremos a verdadeira paz e alegria em nossas vidas, em nome de Jesus. Agradeço muito por ter assistido até aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado da verdadeira história de Jezabel, essa rainha perversa e endemoniada. Muitas pessoas temem esse espírito, mas você não tem nada a temer porque o Senhor é contigo. E todo mal levantado contra a sua vida já caiu por terra no nome de Jesus. Amém? Eu quero saber agora a sua opinião sobre essa história, sobre esse vídeo, nos comentários abaixo. Eu vou ficar muito feliz com a sua participação. Lembre-se também de deixar o like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo.